gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sei que eu tô um tempo sumida aqui do canal e por isso que eu vou gravar esse vídeo aqui antes de gravar o vídeo que eu pretendo gravar, o próximo vídeo, pra explicar pra vocês, né, que esse ano aconteceu muita coisa. E aí eu acabei parando um pouquinho de gravar vídeo, né, então eu queria explicar um pouco sobre essas coisas. Primeiramente porque eu fiquei doente, tive Covid no início mais ou menos do ano, acho que em maio, se eu não me engano, desse ano. Foi a primeira vez que eu tive Covid. E aí depois do Covid eu fiquei doente de novo, porque o Covid diminuiu a minha imunidade, né? E aí eu trocada com sinusite, tocou garganta, tocou tudo. E aí uma coisa foi levando a outra, né? E eu estava, assim, até antes da pandemia, eu já estava com processo de diagnóstico, porque o que acontece? Eu faço tratamento desde os meus 19 anos. Eu queria fazer antes, mas eu não tive chance, né, oportunidade, assim, pra fazer antes. Aí, minha mãe não tinha dinheiro pra pagar, né, e pelo SUS, uma médica disse que eu não precisava, porque eu era muito inteligente, e eu não precisava de psicólogo. E por causa disso, que tinha muita gente precisando muito mais que eu, e que quando eu crescesse, se eu tivesse emprego, eu pagaria. E aí, quando eu fiz 19 anos, eu conversando com uma amiga minha que era médica, ela notou a necessidade de eu fazer terapia com psicóloga, e também ela em tratamento com psiquiatra. E aí ela conseguiu com um amigo dela, que foi meu primeiro psiquiatra que me atendia gratuitamente na época, que eu ainda eu não tinha como pagar, né? E ele, assim, ele começou a fazer o processo de me conhecer, né? E aí ele notou, assim, que provavelmente eu tinha toque. Assim, tava quase que toque. Ele falou assim: olha, você tem muitos sintomas do toque, então eu acredito que você tenha toque. Que era a minha desconfiança desde a adolescência, né? Quando eu vi uma vez uma revistinha sobre toque, eu falei: eu tenho muito dessas coisas. E aí eu achei que eu tinha toque. E ele, né, ele falou comigo que realmente eu tinha muitos sintomas do toque, mas que ele ainda ia me conhecer melhor com o tempo, né? E eu fiz terapia, e aí eu mudei depois de psicóloga. Ele também foi pra Amazônia, que ele era do exército, e aí eu sou do Rio de Janeiro, né, gente? Então, outro estado, bem longe, em outra região do Brasil, então não tinha como ele continuar me atendendo. E aí eu fui mudando de psiquiatra, fui mudando de psicóloga, várias vezes, porque tudo acontecia comigo. Sempre as pessoas que me atendiam, ou elas iam estudar longe, ou elas iam morar longe, ou elas não iam ter mais tempo de me atender porque iam estudar. E era assim, né? Então, eu sempre ia mudando. E nesse mudar de psicóloga e de psiquiatra, eu fui parar no IPUB da UFRJ, porque eu fiz parte da Rio Stock, que é uma associação aqui no Rio de Janeiro, né, para pessoas com toque e seus parentes e familiares, amigos, né, tudo mais. E aí eu cheguei aí muito, e uma época eu até levei minha mãe junto comigo. Depois minha mãe não pôde mais ir, mas eu continuei indo. E lá na Rio Stock, eles notaram que eu poderia ter algo além do toque, sabe? Que lá o pessoal do FRJ, eles faziam a parte de orientação, né, das reuniões, faziam um acompanhamento das reuniões. E aí várias pessoas lá falaram: olha, vai lá na UFRJ, que lá tem um setor só para toque, faz uma avaliação lá, que pode ser que você não tenha só o toque. E aí eu fiz essa avaliação, e aí no setor de toque eles falaram que eu tinha toque, mas não apenas o toque, e não poderia ficar nesse setor, porque esse setor era para quem tinha apenas toque específico, que além do toque eu tinha outras questões mais sérias, mais graves, que eles não sabiam dizer se era mais sério ou mais grave, mas provavelmente primárias, assim, mais importantes de ser tratadas
do que apenas o toque. Então que eu tinha que ir pro ambulatório geral. Aí lá na UFRJ também, no IPUB também, só que é outro setor. E aí eu não pude, eu fiquei lá, fiz o teste, fiquei horas lá fazendo o teste, depois falei com um psicólogo, depois falei com um psiquiatra de lá, esse setor só de toque, e eles pediram pra eu trocar de setor, né? Porque o meu problema não era só o toque, que eles achavam que o ambulatório geral ia me ajudar mais. E aí eu sempre fiz tratamento lá nesse sempre não, né? Desde muito tempo, muitos anos que eu já faço tratamento lá no IPUB da UFRJ. E aí, nisso, houve aquela dúvida, eu tenho o quê? Se eu não tenho só toque, eu tenho o quê? E o primeiro psiquiatra não falava nada do que eu tinha. Ele, não, a gente tá ainda conhecendo você, eu tô tratando a sua ansiedade. E foi isso, né? E aí ficou, eu falei, mas eu tenho toque? Ele tem. Eu tenho só toque? Ele não. Eu tenho que além do toque? Ele não vou falar por enquanto. E aí ficou nisso. E aí eu já era professora, né? Porque eu sou professora antes mesmo de fazer 18 anos. Com 18 anos eu fui efetivada, então eu era professora há muito tempo. Desculpa, gente, meu cachorro tá latindo porque ele tá escutando minha voz e ele tá com saudade de mim. Mas agora eu não vou abrir pra ele porque senão não vai dar certo. E aí depois do ai, eu me perdi na que eu tava falando. Aí depois que eu já trabalhei, eu fiz um concurso público, passei nesse concurso. Já era professor, passei muito bem, inclusive. Eu fui 17ª do concurso, primeiro concurso de médica que eu fiz daqui pra minha cidade. Eu já tinha tentado um concurso antes, mas antes de acabar a faculdade. O primeiro concurso que eu fiz pra minha cidade, que foi depois de acabar a faculdade, eu passei em 17º. E aí eu trabalhei muito tempo com os surdos. E assim, quando eu fiz faculdade, quando eu cheguei na parte de Libras, eu me apaixonei. Eu queria de qualquer jeito trabalhar com os surdos, né? Então eu passei no contrato antes do concurso, e no contrato eu estava trabalhando numa escola com alunos regulares, né? Mas a turma de surdos ficou sem professor. E aí a minha mãe comentou com uma colega dela que trabalhava na inclusão na época sobre o meu interesse. E aí eles procuraram outra professora na rede e não acharam. E aí eles aceitaram, mesmo sendo contratada, me colocar na turma bilíngue, né? Aqui no meu município. E aí eu trabalhei lá por muito tempo. Eu passei no concurso, continuei lá e por lá fiquei por muitos anos. Até que aconteceu um probleminha, que não vem ao caso, né? E que eu tive que sair. E meio que me tiraram, né, da turma bilíngue. E depois disso eu comecei a ter problemas de crises, né? Que eu não sabia direito o que estava acontecendo. Eu tirei uma licença e tudo. Foi umas questões bem complicadas, sabe? Mas depois eu não preciso explicar agora, nem se um dia for necessário, eu até explico. Mas são questões mais de trabalho mesmo. E aí eu fiquei com aquela questão, eu tenho o quê? E nisso existiu o meu psiquiatra disse que provavelmente eu tinha, antes disso, depois que eu passei no concurso, mas antes de eu entrar de licença, falou provavelmente eu era borderline, mas ele não tinha certeza. Porque até começaram a me chamar de borderlight, algumas psicólogas, porque eles falaram que eu tinha muitos traços borderline, que é o transtorno de personalidade borderline, né? Mas ao mesmo tempo tinha muita coisa que era diferente, que eles não conseguiam, mas como eles não conseguiam enquadrar em mais nada, eles mantiveram como borderline, mas não era borderline, mas era borderline, mas não era borderline. Era uma dúvida que pairava eles. Então eles falavam que eu era possivelmente borderline ou algo próximo, mas que eu era borderlight. Então assim, eu fui tratada por uns anos assim com essa dúvida se era borderline ou não, até que antes mesmo de eu entrar nessa crise que fez eu entrar de licença, antes disso eu tive eu conversei com uma psicóloga que eu tive, que ela trabalhava com autistas, só que crianças. E eu contei pra ela que eu tinha
visto muita semelhança entre eu e os alunos autistas da minha escola. E aí ela perguntou o que eu tinha percebido de semelhança. E aí eu falei pra ela, olha, isso aqui. Aí eu contei da minha infância, né? Aí ela, olha, no que você me conta da sua infância, você parece que era autista. Mas eu não vejo o autismo em você agora. E mas eu não trabalho com autismo em adultos, né? Só em crianças, então não sei dizer. E aí, nisso eu acabei esquecendo, deixando pra lá isso, sabe? E aí, depois de muito tempo, minha última psicóloga, que eu tô até hoje, ela desconfiou que eu não era borderline. E ela questionou muito esse diagnóstico comigo. E eu até briguei com ela um pouco sobre isso, porque falei, agora que eu finalmente encontrei uma coisa, um nome pro que eu tenho, isso pra mim, o diagnóstico é muito importante pra mim. Então, se eu não sou borderline, eu sou o quê? E ela não sabia responder, né? Então, era uma questão complicada. Até que uma vez eu comentei com ela que eu vi uma reportagem sobre o autismo em mulheres ser diferente. E que muitas mulheres estão descobrindo o autismo na vida adulta. E que eu me vi totalmente naquela matéria que eu vi na televisão. E estudei um pouquinho sobre o assunto e também desconfiei disso. E quando eu falei isso pra ela, ela falou, Gabi, eu sempre desconfiei disso, mas não sabia como falar isso pra você. E aí, ela também, só que ela falou, só que eu não sabia que em mulheres era diferente, então vou estudar também. E aí ela estudou muito sobre o assunto e conversou com o meu psiquiatra da época, né? Foi antes da pandemia. Só que ele falou, olha, faz muito mais sentido você ser autista do que você ser borderline. Mas eu não quero ainda mudar seu diagnóstico porque eu não tenho certeza. Então não adianta eu dizer que você é autista e que você não é borderline agora. Eu não sei. Eu prefiro deixar você com toque e ansiedade generalizada. E vamos ver o que vai dar. Isso foi antes da pandemia. E eu já tinha até feito o segundo concurso, que eu não pensei que eu nem fosse passar, porque eu tinha feito pós, mas não tinha ainda o certificado da pós, né? E aí eu caí bastante, assim, nas pontuações, né? Que foi um concurso um pouquinho mais difícil do que o primeiro que eu fiz da minha cidade. Esse aí foi o segundo que eu fiz da minha cidade. Foi o terceiro concurso que eu fiz, mas o segundo da minha cidade, né? E aí, com isso eu consegui, como é que eu vou dizer? Eu passei, mas não tinha sido chamada, aí veio a pandemia, e aí eu fui chamada na pandemia. E depois que voltou, né, da pandemia, digamos assim, ano passado, e aí comecei a trabalhar muito, porque eu já trabalhava antes de entrar de licença, eu já trabalhava de hora extra, eu trabalhava o dia inteiro, mas eu trabalhava na turma de surdos. Trabalhava com surdo o dia inteiro. Quando eu comecei a trabalhar, eu passei no segundo concurso, eu já não estava mais na turma de surdos. Então eu passei a trabalhar o dia inteiro, só que sem ser com turma de surdos. Passei a trabalhar o dia inteiro com a parte burocrática, com a parte da inclusão mais burocrática. E depois com a parte da sala de recursos, que eu amo, mas que tem uma parte burocrática também bem pesada, sabe? E com ouvintes, né? O dia inteiro com ouvintes e não com surdos. Porque eu descobri depois, porque pra mim sempre foi mais fácil falar depois que eu aprendi Libras, sempre foi mais fácil falar em Libras do que em português. Quando eu tenho crise, eu paro de falar em português e falo só em Libras. E aí, só que com a pandemia, eu parei de frequentar o IPUB por causa que eu não podia, ela fechou, depois que abriu a distância, eu tinha que pegar um ônibus, eu tava com medo, então eu só fui voltar a frequentar o IPUB ano passado. E só esse ano que a minha psicóloga, conversando com este meu novo médico, conseguiram fechar realmente o meu diagnóstico, porque ele ficou 1 ano para me conhecer, porque ele não me conhecia o período da pandemia, ele só me conheceu esse ano que passou.
que o outro médico meu já não era mais residente lá. E aí eu tive o diagnóstico fechado de autismo. E aí eu tive muitos problemas no trabalho para resolver, muitas questões burocráticas para ser resolvida. Antes disso eu comecei a ter muitas crises de ansiedade por causa do trabalho, de estar o dia inteiro, sem ser consulta, estar o dia inteiro com ouvintes, com crianças ouvintes, com adultos ouvintes, né? Falando o tempo todo, o dia inteiro. Então eu chegava em casa e não queria mais falar. Então assim, foi uma época bem complicada. E aí gravar vídeo estava sendo cansativo. Mas eu acho que eu tô bem melhor. E eu quero voltar a gravar meus vídeos. E é isso. Depois eu conto mais sobre o autismo pra vocês. Volto a gravar vídeos de jogos e também de papelaria. E hoje eu vou aproveitar para gravar depois um outro vídeo que não é nem sobre papelaria, nem sobre jogos e nem sobre autismo. E espero que vocês assistam depois. Beijinhos, beijinhos, tchau, tchau. E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, aperte o sininho da notificação e deixe comentários, por favor, aqui no meu vídeo, que eu vou gostar muito de ler o comentário de vocês. Tchauzinho.